Olá! Bem, nesse vídeo eu vou fazer uma análise bem breve de duas obras do filósofo e educador brasileiro Paulo Freire, que é a Educação como Prática da Liberdade e a Pedagogia do Oprimido. Então, quando o Paulo Freire fala sobre educação, ele fala basicamente de um ato dialógico de amor e de respeito, onde todos os sujeitos são considerados democraticamente. E que a educação, ela tem o poder de incomunidade, porque os homens eles crescem nessa relação entre si mesmos, nessa comunicação, os seres humanos, né? A educação ela tem esse papel, a educação como prática da liberdade, de promover a libertação de situações de opressão. Por isso que ele diz que a pedagogia da liberdade é uma pedagogia do oprimido. Porque quem mais sabe falar de liberdade, que pode ver situações de opressão, melhor do que o próprio oprimido. Então, ele precisa ser auxiliado por meio da educação, auxiliado não, ele precisa compor o seu próprio processo educativo juntamente com pessoas que estejam engajadas nesse processo de libertação comum, porque também é uma libertação do opressor, para poder se conscientizar da sua situação, para poder atuar no mundo, para poder fazer sua voz ser ouvida. E aí ele diz que essa educação ela deve ser promovida principalmente por meio da elencação dos temas geradores. Então, esses temas geradores são frutos de uma investigação das performances culturais de uma comunidade cultural, de oprimidos, do povo, em que essas pessoas elas compõem o processo educativo, elas compõem essa investigação e elas compõem a construção do conteúdo programático que vai promover sua própria educação. Porque isso é ser crítico, isso é promover o diálogo. Né? Então a educação começa no próprio processo de investigação e de construção desse conteúdo programático. Durante esse processo, Paulo Freire usa principalmente da arte para poder codificar as situações elencadas nesses temas geradores do contexto do educando, por ser um ser histórico-cultural, então ele parte dessa cultura. Ele usa da arte para poder promover situações problematizadoras, em que os educandos, que agora são educandos educadores, porque eles também têm conhecimento, e os professores também estão em situação de aprendizado quando ensinam, então esses educandos, esses educandos educadores, por meio da arte, por meio dessa afetação, eles vão poder fazer uma análise crítica da sua realidade. Bom, então a partir daí, Paulo Freire diz que a gente precisa perceber o nível de consciência. Então ele fala sobre a percepção dessa consciência. A consciência intransitiva, que é aquela onde o cidadão, o sujeito, ele está basicamente envolto somente nas suas necessidades biológicas, ele não percebe a realidade completamente que ele vive basicamente o aqui e o agora. A consciência transitiva, que ingênua, que é quando ele passa por uma situação onde tem uma pluralidade maior de contextos e mais informações, só que ele não tem a consciência crítica suficiente para perceber as suas relações com essa pluralidade de informações. E ele é facilmente manipulado. E a consciência transitiva crítica, em que o cidadão ele consegue perceber o seu contexto, as relações e como a sua ação no mundo pode ser transformadora da sua própria situação e da sociedade em que ele vive. Então, a educação como prática da liberdade, que Paulo Freire propõe, parte desse estudo das performances culturais, porque do seu contexto, para a valorização desse contexto, para então se ampliar para outras dimensões. E é muito interessante ver o tanto que os conteúdos que Paulo Freire trazem são muito atuais, infelizmente, por um ponto de vista, porque eles refletem o golpe parlamentar que nós acabamos de viver, inclusive. E é muito interessante o tanto que trabalhar com essas obras faz com que a gente se conscientize da nossa situação de oprimido e da nossa situação de opressores. Então é isso, obrigada.